Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E eu quero deixar claro que eu vou estar sempre feliz de ter você aqui, tá? A receita de hoje vai fazer com que aquele seu parente ou seu amigo te pergunte onde é que você comprou. Vai duvidar que foi você que fez, de tão bonita, gostosa que ela fica. Então, sem mais enrolação, bora pra receita. Para a primeira parte dessa receita, nós vamos iniciar pela base dela. Aqui eu estou utilizando 15 bolachas maisena. A gente coloca tudo no liquidificador para triturar. A princípio a gente começa triturando sem a manteiga. A gente vai fazer um pozinho, uma farofinha dela. Caso você tenha um triturador ou mixer, é melhor. É que aqui no caso eu não tenho, eu só tenho o liquidificador. É muito facinho, você pode ir indo pulsando aos poucos, né? Porque é bastante bolacha para o liquidificador quebrar, mas aí depois você pode colocar na velocidade normal. Depois que você perceber que ela tá ficando bem farofinha, com uma espátula a gente mexe aquela bolacha que ficou presa lá na lâmina e vai retirando tudo para ficar tudo uniforme, bem farelinho mesmo. E se for necessário, coloca para bater mais um pouco. E aí ela fica assim, bem trituradinha. Agora a gente entra com a manteiga derretida, é muito facinho, são 30 gramas de manteiga. É só você cortar ela e derreter no micro-ondas, mas é só um pouquinho, tá? Pra ela não soltar muito a gordura dela. A manteiga, ela serve para dar uma liga na bolacha. Como a gente triturou ela, a gente precisa que ela forme tipo uma massinha pra gente colocar na forma e fazer a base. E aí repete o mesmo processo. Assim que você sentir que todo o farelinho ficou molhadinho com a manteiga, é só colocar na forma. É preferível que você use uma forma com o fundo falso, porque essa camada de bolacha ela vai ficar fininha. É só para ela dar uma base na cheesecake. Essa forma que eu tô usando, ela tem aproximadamente uns 30 centímetros de diâmetro. Depois que você colocar toda a bolacha na forma, com as mãos, a gente vai apalpando para formar uma base bem retinha e lisinha. Na hora que você estiver fazendo, vai parecer que não vai dar certo, que vai rachar, mas é só continuar pressionando. Quanto mais pressão você colocar, mais juntinho vai ficar os farelinhos. Pode ser que a textura ela mude um pouquinho, dependendo da qualidade da bolacha que você estiver usando. Se você sentir que não vai dar certo, vai ficar muito farelenta, volta ela pro liquidificador e bate com um pouquinho mais de manteiga. Tá vendo? É só ter paciência e ir apertando bastante a bolacha para ela ficar certinha. Aqui a minha forma ela é toda onduladinha nas laterais. Então com o dedo eu vou abaixando para ela ficar bem uniforme mesmo. E tá pronto. Depois que você terminar de apertar e ela ficar toda uniforme, é só levar para assar entre uns 5, 10 minutinhos no forno a 160 graus. Mas presta atenção porque é muito rapidinho, tá? Porque é só para ela ficar mais sequinha e firminha. Não é para ela assar, porque senão ela vai queimar e aí pode ser que não dê certo. Depois que a base assou, você retira ela do forno, deixa ela esfriando em temperatura ambiente e parte para fazer a parte da massa da nossa cheesecake, que é a coisa mais facinha e deliciosa que existe. Para começar, a gente vai colocar 150 gramas de creme de leite e em seguida 75 gramas de açúcar. Aqui na minha receita eu tô utilizando o açúcar mascavo porque é o açúcar que eu tenho em casa, tá? Mas você pode utilizar o que você tiver aí. Mas eu não recomendo usar o mascavo, porque senão ele vai tirar o branquinho da cheesecake. É só mexer bem para diluir o açúcar e você sentir que ele desmanchou ali no creme de leite. Em seguida eu vou adicionar 150 gramas de cream cheese. Aí mexe bem para ele dissolver ali, tá? Ele vai ficar todo cheio de pelotinho, mas é só continuar mexendo que ele vai dissolvendo. Depois nós vamos colocar 9 gramas de gelatina incolor sem sabor, já hidratada no micro-ondas. No saquinho da gelatina, na parte de trás você tem as instruções de como hidrata ela no micro-ondas. É a coisa mais facinha que tem. Coloca e mexe bem. Depois é só colocar a raspa de 2 limões. Aqui no meu potinho sobrou a raspa porque eu raspei a mais, que aí a gente vai utilizar no próximo passo da nossa cheesecake.
Mexe ali um pouquinho só para dar uma misturadinha. E para finalizar, coloca suco de 2 limões. Na hora que você colocar o suco desse limão, você vai perceber que a textura vai mudar na hora. Porque vai dar uma reação ali com o creme de leite e com o queijo do cream cheese. Olha só essa textura. Ficou cremoso assim, ó, instantaneamente. Aí você mexe bastante, tá? Para não talhar e não ficar cheio de pelotinho de creme de leite e de cream cheese. E agora, ó, depois que ela tiver toda uniforme, toda homogeneizada, a gente vai colocar essa massa em cima da nossa base. Olha só como a minha base deu umas rachadinhas. Na hora que eu vi isso, eu pensei, nossa, vai dar errado, eu não acredito nisso. Mas muito pelo contrário, não aconteceu nada e não mudou em nada. Porque a minha forma, ela é de fundo removível. Pronto, colocou toda a massa ali na base, leva pro freezer até ficar bem firminho. Para essa última parte é muito importante que você coloque ela num recipiente que dê para levar em banho-maria. Então vamos começar a receita. Começa adicionando aí 3 gemas peneiradas para tirar aquela película e isentar de qualquer gostinho de ovo. Depois coloca aí 90 gramas de creme de leite e 90 gramas de açúcar. Raspa de 3 limões. E aí mexe bem, deixa esse açúcar dissolver bastante no creme de leite. E agora o suco de 3 limões. Aqui, quando você adicionar o suco de limão, a textura vai mudar um pouquinho, mas não muito por causa do ovo. Mexe bem. E por último, acrescente 6 gramas de gelatina incolor sem sabor em pó. Nessa parte você não vai precisar hidratar a gelatina no micro-ondas, porque a gente vai levar em banho-maria, então ela vai hidratar ali com todos os outros ingredientes. Olha só, você vai deixar em banho-maria até ela ficar nessa textura aqui. Você pode também medir a temperatura dessa mistura enquanto ela estiver em banho-maria. E aí você deixa essa parte esfriando em temperatura ambiente para colocar em cima da nossa massa pronta que tá no freezer. Olha só como ela fica bem firminha. Agora é só colocar por cima. Essa cheesecake ela fica tão bonita que se você fizer ela agora no Natal, vão te perguntar onde é que você comprou. Você espalha bem por toda a superfície da massa da cheesecake e aí leva para gelar na geladeira por aproximadamente 1 hora ou no freezer por uns 30 minutos. E olha só, tá pronta a nossa cheesecake. Agora eu vou retirar ela da forma. E ainda bem que inventaram forma de fundo falso. Depois que eu retirei da forma, eu coloquei num refratário todo bonito, que ele também é todo onduladinho nas bordas. Porque eu não tenho uma boleira, sabe? Aquela boleira toda bonitona, de pé. Eu não tenho, mas eu tenho esse refratário que eu acho a coisinha mais fofa e bonitinha. Então eu coloquei ali. Agora eu vou cortar para mostrar para vocês a divisão dessas 2 camadas da cream cheese. Gente, fica tão bonito, de verdade mesmo. E já dá para perceber bem aí, né, que o meu forte, assim, não é cortar o doce. Claramente ficou torto e o doce tá parecendo um Pac-Man. Mas olha só, olha como fica bem divididinho e bem bonito, não tem como. As pessoas vão te perguntar onde é que você comprou, em que padaria que você encomendou, mas aí você vai falar, que nada, fui eu vi lá no caderninho de receitas. Eu juro, esse corte não ficou bonitinho, mas o sabor, sabe aquele doce que tem aquele docinho, mas o azedo do limão ganhou meu coração assim, que precisa ganhar o seu também. E aí, você quer um pedaço? Olha só, gente, a raspa de limão, que delícia! E aí, você gostou da receita? Você achou fácil ou difícil? Mas fala sério, bonita ela fica. Então deixa pra mim aqui nos comentários se você colocaria algum outro ingrediente, se você faria diferente, se você colocaria numa forma diferente. Escreve aqui pra mim. E não esquece também de ativar o sininho, de se inscrever e deixar o like, tá? Isso vai me ajudar muito. E muito obrigada por você ter assistido também até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo!